Diego, por que que eu tenho tanto azar e por que fulano, beltrano, ciclano tem tanta sorte? Será que o destino é uma coisa traçada? Porque eu vou falar pra você, se for uma coisa traçada de verdade, parece que o meu tá só aqui, ó, tá numa ladeira. Já passou por isso? Pois é. Isso é o que muita gente acha, que a sorte, o azar e o destino são coisas que já são pré-moldadas na nossa vida. Mas será que isso realmente é uma coisa que vem de fora ou será que vem de dentro? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, onde eu, Diego Esperandil, vou falar para você sempre de uma visão budista, principalmente da linhagem de Nichiren Daishonin, que é a linha budista que eu sigo, tá? Para que a gente possa entender a vida, as coisas, com os ensinos, os conceitos budistas e a gente de uma forma descomplicada possa cada vez mais praticar, colocar em ação e perceber que tudo isso pode melhorar se eu aplico uma coisa que eu aprendi. Faz sentido para você? Se você curte o que eu vou falar já aqui nesse vídeo, que você já viu enunciado e que eu vou falar agora, e se você já está acompanhando os outros vídeos, poxa, dá um like aqui, ó. Dá uma curtida pra gente, inclusive porque eu vou saber que você curtiu, o YouTube vai saber que você curtiu, e ele sabendo disso, ele vai falar para outras pessoas que também podem curtir. E aí, a nossa mensagem aqui, o budismo pode chegar para muito mais pessoas de uma maneira descomplicada. Beleza? Bom, vamos lá. Antes disso, vou dar só um parênteses aqui. Se você ainda não sabe onde comprar incenso de uso, oratórios de parede, tudo que for necessário para a nossa prática budista Nichiren, se você não conhece ainda, vai lá no Instagram e procura a Livraria Bodhi Store. É a nossa lojinha budista, onde você vai encontrar tudo. Se você chamar no WhatsApp, que inclusive vai estar aqui no link, vai falar comigo mesmo, tá? E a gente manda pro Brasil inteiro, beleza? Vamos lá então. Eu quero falar justamente porque as pessoas elas têm essa dúvida, né? Eu mesmo caio muito nessa. Pô, por que será que a pessoa parece que nasceu com o bumbum pra lua e por que será que eu tenho tanto azar? Porque a minha sorte é no azar. Não, não é exatamente isso. A visão budista não fala de sorte, azar e destino dessa forma. Nós falamos de karma. Você já ouviu falar essa palavra? Karma. Então o que é o karma? O budismo ele começa com uma premissa, onde ele acredita que nada é por acaso. Nada é por acaso. E quando você fala de sorte, azar e destino, você está dando força para o conceito embasado no acaso, que é o quê? Que alguma coisa de fora está ditando para você, tá? E que não é controle seu. Mas o budismo não nasceu com essa premissa. O budismo nasceu com a visão de que tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui, ó. Tá? Então, a sorte, o azar e o destino, embora sejam nomes, né, palavras bem conhecidas no nosso cotidiano, no nosso jeito de falar, no budismo a gente enxerga de uma outra forma, que é o karma. Então vamos lá. Diego, o que é o karma? O significado da palavra karma é ação. Começa por aí. Então tudo que é uma ação, uma atitude, é o karma. E aí tem duas formas para a gente poder compreender cada vez mais tudo isso do karma. Primeiro, uma forma mais superficial, é tudo aquilo que acontece comigo. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é o karma, de uma maneira mais superficial. Por quê? Porque eu começo a perceber que as coisas acontecem, né? Então, eu nasci nessa cidade, nesse país, nessas condições de saúde, nessas condições financeiras, com essa família. Tem gente que sem família, tem gente com uma família, com vários modelos de família, enfim, né? É o que acontece. Por que então que o Diego tá aqui no Brasil e uma outra pessoa tá lá no Zimbábue? Por que outra pessoa tá lá na Europa? Enfim, né? 5 continentes. Me fala de onde você está que eu vou ficar muito feliz de saber, né? Por quê? Porque que aí é as coisas que acontecem no nosso dia a dia.
Por que que algumas coisas vão acontecendo? Porque então, né, eu moro numa região que chove mais e outra que chove menos. Lógico, tem condições climáticas, não é o karma exatamente isso. Mas é o que? A percepção do que acontece na minha vida. Entendeu? Beleza. Por isso que eu falei que é uma forma superficial. E aí eu vou percebendo. Só que olha só que interessante, é onde eu vou começar a aprofundar. Eu vou percebendo que algumas coisas acontecem na minha vida sempre. Poxa, tem gente que fala, eu tenho dedo podre para relacionamentos. Eu tenho uma família que é extremamente desarmoniosa. Eu sou solitária. Eu sou muito feliz. Tenho tudo, tenho todos, tenho muitos amigos, tenho muitas pessoas, tenho uma família maravilhosa. Então, é muito importante deixar claro, não são só coisas ruins, é que às vezes as coisas ruins são mais perceptíveis, né? Porque é a falta. Mas, ao contrário, as coisas muito boas também são rodeadas às vezes na nossa vida e tem pessoas que, as sortudas, né, têm muita sorte em tudo, tem uma vida muito tranquila, muito privilegiada, privilegiada, né, tem de tudo mesmo. São coisas boas, bem legais. E talvez você mesmo tenha, em muitos aspectos, coisas boas, mas a gente sempre fica ali, ó, pensando naquela coisinha ruim, né? Por que que sempre acontece? Comigo, Diego, porque sempre que eu não consigo tal coisa, por que que eu nunca paro no emprego, por que que eu nunca consigo um relacionamento maravilhoso, por que que eu não tenho um ótimo salário, por quê? Né? Isso é um fator interessante, porque você começou a perceber, tá? Você percebe, mesmo que são coisas ruins, ou até perceber algumas coisas boas, beleza, você está percebendo. Mas lembra, tudo aquilo que acontece comigo. Mas o karma não é só isso. O karma ele é mais profundo. Por quê? Porque mais do que a gente perceber o que acontece comigo, é como eu reajo a tudo que acontece comigo. Então, lembra que karma é ação? É muito interessante. Então, se eu colocar ali, karma é reação. Porque entra naquele conceito budista da causa e efeito. E a causa e efeito, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, né? Mas é legal falar sobre isso, que a causa e efeito, ela é um ciclo. A causa gera um efeito, o efeito gera uma causa que gera um efeito. Às vezes a coisa é tão louca que o efeito já é a própria próxima causa. E a causa já gera um efeito imediato. Alguns a gente não percebe, alguns sim. Né? Então, mais do que perceber as coisas externas, é perceber o interno. Tudo que acontece, como que eu reajo, qual é a minha reatividade em cima de tudo que eu percebo, em cima de tudo que acontece na minha vida. E a gente percebe dessa forma, nesse prisma, que nem sempre a sorte e o azar e o destino é realmente alguma coisa externa. Na verdade é eu aqui, ó, porque aquilo me acontece e eu reajo. Aquilo me acontece de novo, opa, meu karma é pesado, hein? E eu reajo como? De novo do mesmo jeito. Como que a gente vai ter resultados diferentes se a gente está reagindo da mesma forma? Inclusive, se você já ouviu falar por aí da tal zona de conforto, é mais ou menos isso, porque é a sua reatividade controlada. O que é a zona de conforto? É tudo aquilo que eu, consciente e inconscientemente, estou acostumado a reagir, né? A suportar. Diego, mas minha vida está uma nhaca. Ok, a sua reatividade, o seu karma, ainda dentro das zonas de conforto, ainda está acostumado com isso. Você sabe que até tal ponto vai aquilo. Diego, mas o certo é mudar. É aí que começa a entrar a questão do budismo e do uso do budismo a seu favor. Porque, realmente, o karma é isso. E se você começa a perceber essa tendência externa nas coisas que acontecem na sua vida e começou a perceber a tendência interna, que é como você realmente geralmente reage a tudo isso, isso é um ponto positivo. Porque aí você pelo menos já enxergou uma luzinha lá no fim do túnel que é para sair da sua escuridão fundamental. Tem um vídeo aqui falando também sobre a escuridão fundamental. Se eu tenho aquela zona de conforto, se eu tenho aquilo que eu sempre tô
eu mesmo parecendo muito insatisfeito, mesmo percebendo que eu já sei que aquele é meu karma, aquilo é uma coisa que sempre acontece, é uma coisa que eu sempre reajo, mas e aí, como que eu mudo isso? Eu mudo quando eu percebo, quando eu quero visualizar, eu já começo a visualizar uma coisa de mudança, e aí falta o quê? A força. A força para essa mudança. Como que eu posso tanto ver essas coisas acontecendo, como criar a força para mudar essas ações e reações? Aqui no budismo da linhagem Nichiren nós temos o que eu chamo sempre de ferramenta, o mantra Nam-myoho Renge Kyo. Você recitando todos os dias o mantra Nam-myoho Renge Kyo pelo tempo que você quiser, pode ser uma vez, pode ser várias vezes ao dia, 1 minutinho, 10 minutinhos, 2 horas, você que decide. Tem que estar satisfeito com o quanto você fez, com aquela concentração, com aquela determinação, com aquela decisão do que você quer. Conseguiu perceber isso durante o seu Daimoku? Conseguiu determinar o que você quer? Você então está começando a sair da sua zona de conforto e inclusive da sua escuridão fundamental. Porém, a zona de conforto ela é muito flexível e para sair dela é muito mais complexo. Por quê? Porque você tem que romper tudo aquilo que realmente está na sua vida. Se aquilo está mal, você tem que mudar praticamente da água para o vinho para você não ter mais aqueles efeitos. Se é causa e efeito, então aqueles efeitos estão sempre vindo na minha vida, eu tenho que barrar para que aquilo pare de vir, começa a ficar cada vez mais fraco. E cada vez mais fraco, eu crio novas atitudes e isso vai fazer com que eu crie novas ações e novos efeitos. É uma bola de neve. Então isso a gente chama de transformação do karma, tá? Então como que eu mudo tudo isso que é o meu karma ruim, essas coisas que eu não estou satisfeito, Diego? Através do mantra Nam-myoho Renge Kyo, você tem uma tendência muito maior de poder criar a visão do que é ruim, do que está te irritando, te atormentando. Você consegue criar coragem para determinar a mudança, ver o que você vai ser feliz realmente lá na frente e ter essa força de barrar os efeitos, a sua reatividade, mudar ela e aos poucos criar novos efeitos com novas reações e novos efeitos e novas reações na sua vida, tá certo? É mais ou menos isso. E isso é a transformação do karma. Mas tem karma que é pesado, né? Tem karma que fala, nossa, mas não sai da minha vida mesmo. Eu mesmo tô com uns aqui que não... tá bem complicado. Mas isso é uma coisa interessante. Por quê? Quanto mais isso pega na sua vida, mais você tem um outro ponto ali do karma que é transformar o seu karma em missão. Como assim, Diego? Transformar o karma em missão é fazer dessa transformação o seu modus operandi, fazer dela o seu jeito de ser, E mais, o mais interessante, fazer com que esse modus operandi, esse novo jeito de sempre trabalhar ativamente na transformação desse problema em solução, fazer com que isso seja o seu modo de ser visto e seja o seu legado. Porque a gente aqui, se tem uma coisa que o budismo começou explicando nessa vida é que nada é permanente, a chamada impermanência. Nada é para sempre, não somos para sempre. A nossa vida é eterna, mas a nossa existência, ela são várias, Então o Diego tá aqui até não sei quando. Então o que vai ficar do Diego? O que as pessoas vão lembrar do Diego e de você? Então, como que ela vai lembrar, Como que essas pessoas elas vão lembrar na sua reatividade, inclusive sobre os seus problemas? Então isso é transformar o seu karma em missão. Porque não importa o tamanho, a força do karma que você tem, o karma negativo, O que importa é como você tem trabalhado cada vez mais para transformar isso e fazer com que no seu dia a dia você demonstre, você seja essa força transformadora. Então aí você cria o seu karma, novamente, e você faz com que o karma se transforme em missão. Entendeu? E aí, para finalizar, tem uma coisa muito interessante para complementar isso, que às vezes a gente percebe que eu tenho um karma
o outro tem um karma, mas às vezes a gente tem um karma, parece que é coletivo, né? Então, se eu colocar de uma forma ilustrada, eu consigo perceber que eu tenho o meu karma, você tem o seu, e se nós vivemos no mesmo ambiente, muitas coisas ali a gente vive junto, né? Algumas coisas ao mesmo tempo. Sei lá, uma galera que vive um problema com um chefe no trabalho, né? São várias pessoas que vivem o mesmo problema ali porque tem o mesmo chefe. É um karma coletivo. No Brasil, nós temos o karma coletivo, que é o karma, né? Que são os problemas sociais, os problemas políticos, enfim, a pandemia como um todo, né, que veio aqui e né, ajudou bastante a coisa a piorar, mas que bom que agora estamos vacinados, estamos vacinando, e são karmas coletivos. Mas, Diego, então eu posso trabalhar o meu karma pessoal, né, o meu karma individual, mesmo não tendo karma coletivo? Não tem como. Mas tem uma coisa que é interessante. Quando você trabalha o seu karma, você trabalha o coletivo. Porque o próprio Buda Shakyamuni, ele já falou que nós somos um todo. Não existe eu e não existe só você. Existe um todo. Inclusive é um tema de um outro vídeo que eu vou fazer depois, um conceito budista chamado Eshofune. Tá bom? Então, basicamente é isso. Sorte, azar e destino não é uma coisa externa, não é uma coisa isolada, não é uma coisa que decidiram por você. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Perceba, determine, crie essa transformação, faça da sua transformação o seu modo de viver. Seja a transformação, para que isso inclusive seja a lembrança para os outros, seja a motivação dos outros, assim como eu tô tentando aqui passar para vocês. Tá certo? Se você gostou, realmente dá um joinha aqui, compartilha, clica no compartilhar, manda no WhatsApp para todo mundo lá, manda no Facebook, manda para todo mundo, pra gente poder compartilhar cada vez mais essas ideias. E se você não gostou, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Muito obrigado, da minha parte é só e tchau, tchau.